Esta live que eu vou fazer hoje sem dúvida, para mim é uma live extremamente importante, extremamente séria. É uma live que eu já tinha pretensão de fazer há muito tempo, que eu queria fazer aqui no meu canal do Instagram, sobre um tema que, sem dúvida alguma, é polêmico muitas vezes nos meios, digamos assim, acadêmicos espíritas. E nós resolvemos então trazer essas informações que nós temos. Como eu costumo dizer, a doutrina espírita ela é feita de estudo. E eu creio que, na dúvida de quem é o Espírito Verdade, ou seja, aquele Espírito que presidiu a codificação, o surgimento da religião espírita, visto que a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Quando alguém nos pergunta qual é a nossa religião, nós dizemos que nós somos espíritas. Não sei se todos aqui estão, aqui são, mas não importa. Então, mas eu que sou espírita, se alguém pergunta a minha religião, sim, eu sou da religião espírita. E muito se fala sobre quem seria, quem é, quem foi ou quem são o Espírito Verdade. Então, é uma live hoje de bastante estudo, bastante estudo. Vai ser necessário bastante atenção, mas não se preocupem, visto que ela vai ficar no IGTV e o mais breve possível ela estará igualmente disponível no YouTube. Então, não é necessário papel e caneta, mas sem dúvida, atenção sim, hoje será necessário, porque é muito complexo. São esses os livros que representam o nosso estudo. E nós iremos falar sobre todos eles. Essa é a grande questão. A doutrina espírita ela é feita de estudo, né? Ela não é feita de achismos. Ela precisa de estudos consistentes, buscas, pesquisas. E aí sim a gente consegue então chegar a um denominador em comum. E nós vamos ver que, na verdade, essa dúvida não deveria existir. Porque com pouco estudo, não. Com um pouquinho de estudo nós vamos ver que o próprio Kardec, ele disse quem é o Espírito Verdade. Ele não disse diretamente, mas aí você tem que juntar as peças. E quando você junta, você verifica que ele efetivamente falou. Então nós vamos iniciar por este livro, Obras Póstumas. Kardec ele desencarna em 1869 e este livro vai ser publicado em 1870. É um livro que, Obras Póstumas, como diz, então são anotações de Kardec que decidem então publicar um livro sobre as anotações de Kardec após a sua morte. Ele é dividido em duas partes e nós vamos então na segunda parte do livro, exatamente na primeira vez em que vai ser citado o nome Espírito Verdade. Então, uma mensagem de Kardec de 25 de março de 1856. Lembrando que a Codificação Espírita, o primeiro livro, é o Livro dos Espíritos, que ele foi publicado em 18 de abril de 1857. Ou seja, um pouco mais de um ano antes da religião espírita ser fundada. O Espírito Verdade é a primeira vez que Kardec vai ter um contato com o Espírito Verdade. Kardec vai narrar então que ele uma noite estava trabalhando em um artigo e ele começa a ouvir pancadas na parede, batidas. E daqui a algum tempo a sua esposa Mélie Baudet chega para ele e fala: que barulho é esse? E ele fala: eu não sei de onde está vindo. Bem, logo depois então, alguns dias depois, eles vão ter uma reunião mediúnica. E na reunião mediúnica, então, Kardec ele tenta entender que espírito era aquele e o porquê daquele motivo. E aí, então ele faz uma série de perguntas. E Kardec então vai perguntar: quem quer que espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos a visita e peço-vos que me digais quem sois. Lembrando que é algo, a tradução ela é literal, então lembrando que é uma língua que se falava no século XIX, há mais de 150 anos atrás. E a resposta: para ti chamar-me-ei a verdade.
Então vejo que já a gente inicia já com uma questão interessante, porque muitas pessoas falam espírito de verdade, espírito da verdade, mas ele se intitula somente a verdade. Para ti chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, por 1/4 de hora, estarei aqui à tua disposição. Ou seja, o Espírito Verdade, estaria junto com Kardec 15 minutos por mês para retirar eventuais dúvidas que Kardec tivesse. Mais à frente, Kardec vai perguntar: o nome de verdade que tomaste é alusivo à verdade que procuro? Talvez. É a resposta básica que ele dá, e depois ele continua, mas a resposta talvez seja. Mais abaixo, Kardec, como sempre, muito indagador, Kardec pergunta: animaste alguma pessoa conhecida na Terra? Ou seja, é interessante, quando eu chego para cá eu fico claro e para cá eu fico escuro. Animaste alguma pessoa conhecida na Terra? E o Espírito Verdade responde: disse-te que para ti eu era a verdade. Este para ti quer dizer discrição. Não deveis querer saber mais. Então nós vemos que já de início, já na primeira vez que ele aparece, ele surge como uma individualidade, como uma personalidade, e não como uma pleiade de espíritos, como muitos estudiosos ou divulgadores da doutrina espírita, eles falam que é uma pleiade de espíritos, mas aqui ele aparece como individualidade. Então por aí a gente já começa a ter uma noção. Ok, então não é um grupo de espíritos. Tecnicamente falando, pelo que ele se apresenta, Kardec é um espírito. Ele dá o nome. Ele não fala que nós somos a verdade, ele fala: eu sou a verdade. Mas a seguir, então, vamos passar agora para... E aí, então, o Espírito Verdade, e para quem me acompanha nas minhas lives, eu sempre falo, se for uma mensagem do Espírito Verdade, atenção redobrada. E a seguir, sem dúvida, na minha opinião, após o Espírito Verdade, na codificação, o que tiver assinado por Paulo de Tarso, apóstolo, ou Santo Agostinho, respectivamente, o primeiro e o maior, segundo teólogos da história do cristianismo, sempre requer um pouco mais de nossa atenção, igualmente São Luís. Mas, na minha opinião, Espírito de Verdade, primeiro, absoluto, a partir daí, então, Paulo e Santo Agostinho. E aí, então, o Espírito Verdade, ele vai várias vezes se pronunciar na codificação espírita. Durante todo o tempo que Kardec ele vai fazer não somente toda a literatura espírita, mas a revista espírita, ou seja, não é Pentateuco kardeciano, porque na verdade são 7 livros. Então, Penta é 5, mas é para fazer uma alusão ao Pentateuco de Moisés. Mas na verdade não são 5 livros, são 7. Então, vamos ter os principais que todos conhecem: o Livro dos Espíritos, nesta ordem, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Mas também temos o que é o Espiritismo, que vem antes, e obras póstumas, que vem depois. Então, na verdade, são 7 livros, mais 12 anos de revista espírita que Kardec vai publicar mensalmente. Vamos ver, então, agora, neste momento, uma mensagem do Espírito Verdade. Eu sempre digo que, para mim, é a mensagem mais importante de toda a codificação espírita, ou, digamos assim, eu diria que sim. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que, na minha opinião, é o capítulo mais importante de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, 28 capítulos, e no capítulo 6, o título é o Cristo Consolador. E existe uma mensagem muito famosa, inclusive, que é o item 5, Advento do Espírito Verdade. E, obviamente, é uma mensagem do Espírito Verdade. Eu peço licença, eu vou ler. É uma mensagem que me emociona muito. Lembrando que a maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo existem passagens do Novo Testamento, Kardec fazendo comentário e depois instruções dos Espíritos. No capítulo 6, todas as instruções dos Espíritos, que são 4, todas elas são do Espírito Verdade. Vou ler somente a primeira, porque posteriormente iremos voltar para cá. Para mim, a mensagem mais importante de toda a codificação, talvez é porque aqui me toca mais o coração. E ele vai nos dizer, capítulo 6, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. Venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade,
e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que, acima deles, reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens, ingratos, se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. E agora no final, assim como o primeiro parágrafo, sem dúvida, é extremamente importante, e o final, os dois últimos parágrafos. É uma passagem que realmente me toca muito. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro. Aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro, crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. E aqui, então, uma fala muito famosa dentro da doutrina espírita. Espírita, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, de além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. É uma passagem muito famosa. O que a maioria das pessoas não sabe é que o Evangelho segundo o Espiritismo ele foi publicado em 1863. O que a maioria das pessoas não sabe é que esta mensagem, queridos, não é originária do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta mensagem ela foi publicada 3 anos antes, no segundo livro da Codificação Espírita, o Livro dos Médiuns, no capítulo 31, item 9. Deixa eu só confirmar aqui uma questão, que eu não sei se eu falei certo. É isso mesmo, o Livro dos Médiuns, 1861, não 1860. É bom que alguém sempre sopra no meu ouvido quando é alguma coisa e fala: dá uma olhada, pronto, já olhei, gratidão. Tá? Isso que é bom, a gente fala, mas tem alguém dizendo pra gente se está no caminho certo ou não. Então, esta mensagem, originariamente, ela foi publicada, então, 2 anos antes, no Livro dos Médiuns, capítulo 31, item 9. A mensagem basicamente é essa. Ela traz algumas nuances que não é dito em lugar algum o porquê de Kardec ter feito alguma alteração. Mas existem pequenas, mínimas alterações, mas existem. Mas o que chama a atenção não são essas alterações. Na verdade, o que chama a atenção é uma nota de rodapé de Allan Kardec. Allan Kardec nos diz: esta comunicação, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada por um nome que o respeito só nos permitirá reproduzir com absoluta reserva. Tão grande seria a insigne graça de sua autenticidade, e porque já muito se abusou deste nome em comunicações evidentemente apócrifas.
lá no final da nota, ele diz: na comunicação acima, constatamos apenas a incontestável superioridade da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de apreciar se aquele de quem ela traz o nome a rejeitaria ou não. E aí voltamos então para o que nós falamos no início, e porque ele diz qual é a assinatura original. A assinatura original, queridos, não é o Espírito Verdade. Ele vai dizer: este nome é o de Jesus de Nazaré. Então Kardec vai nos dizer que esta mensagem, ela originalmente, ela foi assinada Jesus de Nazaré, mas que Kardec prefere não colocar e substitui pelo Espírito Verdade para não causar nenhum tipo de polêmica. Daqui então nós partimos para a Revista Espírita de 1862. De novo, vamos ver que assim, porque muitas pessoas falam exatamente que o Espírito Verdade seria uma pleiade de espíritos. E então, mais uma vez, deixa eu tentar separar aqui, porque senão eu não vou conseguir, vai virar esses livros todos juntos aqui, então vamos deixando aqui. Então, tanto em obras póstumas, ele se apresenta como uma individualidade, mas não somente lá. Então, vamos para a Revista Espírita de 1862, em duas das suas edições, primeiramente em março e após junho. Em março, Kardec vai conversar com um espírito, o Sr. Jobard, que ele foi presidente emérito da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada exatamente por Allan Kardec. E ele desencarna. Kardec vai conversar então com o espírito. E Kardec vai perguntar: vede os espíritos que aqui estão convosco? E aí o Sr. Jobard, desencarnado, diz: vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o Espírito de Verdade planando no espaço. Então vamos ver que aqui ele está dizendo de novo: o Espírito Verdade é uma individualidade, não uma pleiade de espíritos, vários espíritos, como muitas pessoas. E às vezes eu vejo pessoas dizendo isso, que conhecem o espiritismo, e eu falo: não, não é isso não. Vamos agora para a edição de junho. Kardec vai conversar com um outro membro desencarnado já da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o Sr. Sanson. E ele faz a mesma pergunta: não vedes outros espíritos? Lembrando que aqui no Sr. Jobard, para quem quiser, é a edição de março, é a pergunta 12. Para quem quiser estudar, porque aí já fica registrado. E na edição de junho, com o Sr. Sanson, também espírito desencarnado, é a pergunta 13. E Kardec faz a mesma pergunta: não vedes outros espíritos? Resposta: porque ele tinha falado de outros espíritos. Ele fala: perdão. O Espírito de Verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonet, São Paulo, São Luís e outros amigos. Então, mais uma vez, um outro Espírito, então, vindo ratificar a informação. O Espírito Verdade é uma individualidade. E agora, para terminar esta questão em particular, Revista Espírita de 1868, são os Messias do Espiritismo, edição de fevereiro, e existe uma mensagem de Lacordaire. E vamos prestar atenção no que ele vai dizer. Ele vai dizer, bem mais ou menos no finalzinho, do meio para o final da mensagem: eis porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de Verdade, veio a todas as partes do mundo e a todos os povos. Então, de novo, mais um espírito, lembrando que Lacordaire existem diversas passagens, mensagem de Lacordaire. Quem psicografa é o médium, né? Não é o espírito que psicografa. Então, mais uma vez, ele igualmente vem dizer que direção do Espírito de Verdade. Então, mais uma vez, queridos, é uma individualidade, ok? Uma individualidade. Visto isto, vamos voltar agora para o Evangelho segundo o Espiritismo,
Sempre me perguntam sobre a codificação espírita quais as traduções que eu mais gosto. As traduções que eu mais gosto é exatamente de Herculano Pires e de Guilhom Ribeiro. Ok? Então, Herculano Pires, se eu não me engano, tem mais uma editora com tradução dele. Guilhom Ribeiro, basicamente, se eu não me equivoco, da FEB. Certo? E agora vamos voltar para o Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente capítulo... Não, antes eu vou para... vou para o capítulo... Não, vou para o prefácio. Para em ordem. A minha ordem. Quem me acompanha sabe que eu sempre digo que, para mim, de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, existem duas mensagens principais. A primeira, eu acabei de ler, há pouco, capítulo 6, item 5, Advento do Espírito Verdade. E quando me perguntem se for uma outra além dessa, eu sempre vou dizer o prefácio. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo ele é muito pouco conhecido de nós espíritas. Infelizmente. Eu vou ler somente uma... Eu não vou ler toda. Na verdade, ele é pequenininho, mas não existe a necessidade. Eu só vou ler o início, porque muitas pessoas conhecem as duas primeiras frases. E ele inicia dizendo: os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta ao receber ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Existem, inclusive, algumas editoras que botam na contracapa esta parte do prefácio. Realmente é muito linda. Mas o que nos interessa é o final. É a última frase. Lembrando que o prefácio, esqueci de informar, a mensagem é do Espírito Verdade. Homens, irmãos amados, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E é interessante como essa mensagem ela passa tão despercebida pela maioria dos espíritas. Mas ainda nessa mensagem existe uma nota de rodapé de Kardec. Olhem bem o que Kardec vai dizer. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, e olha o que ele vai dizer agora, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isto foi aqui colocada como prefácio. E é interessante que em muitas das minhas lives eu digo que nós espíritas damos muito pouca importância ao ensino principal de Jesus. Evangelho segundo Mateus capítulo 4, versículo 17, Marcos capítulo 1, versículo 15. Transformem-se porque o reino de Deus é chegado. Teologicamente falando, a pregação, o foco da pregação do Cristo é sobre um reino de Deus ou reino dos céus, dependendo se você está lendo Mateus, Marcos ou Lucas, ou será reino de Deus ou reino dos céus, que é a mesma coisa. E aqui o Espírito Verdade, ele termina dizendo, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E de novo, talvez essa mensagem possa passar despercebida a uma pessoa menos atenta, ou que talvez não conheça muito de teologia. Porque, na verdade, o Espírito Verdade está aqui lembrando algo que foi dito no final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele está presente em Mateus e em Lucas. Em Lucas ele está muito esparçado em muitos capítulos. Em Mateus ele preenche 3 capítulos. Capítulos 5, 6 e 7. São 111 capítulos, são 111 versículos. E ele termina exatamente no capítulo 7, no versículo 29. No versículo 20 ele termina a sua pregação. Quase. Na verdade, quase está terminando. E vamos ler exatamente o que ele diz. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 21. Capítulo 7, versículo 21. Onde está? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isto está no versículo 21, lembrando que termina no versículo 29. Do versículos 24 a 27 é a primeira parábola do Novo Testamento, a parábola do homem prudente. Pois todo aquele que ouve a minha palavra e a cumpre é semelhante ao homem prudente, que ergueu a sua casa sobre a rocha, e desceram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, e firme ele ficou.
Mas todo aquele que ouve a minha palavra e não a cumpre é semelhante ao homem que ergueu a sua casa sobre a areia e desceu as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios e grande foi a sua ruína. Então vejo que no prefácio está sendo dito aqui o que foi dito no final do Sermão do Monte. Exatamente o final. Dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, é algo para nós estarmos atentos. Vamos agora voltar para o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou ler, são 4 mensagens do Espírito Verdade, mas eu não vou lê-las por completo. Vou chamar somente a atenção para alguns pontos. Vamos chamar alguns pontos, então, do item 5 que eu li há pouco. Venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel. Trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, ou seja, ele está dizendo que ele já esteve entre nós por 2 vezes. Não, ele já esteve entre nós antes, como outrora, e ele vai dizer, entre os filhos desgarrados de Israel. Ou seja, ele veio entre o povo judeu. Ainda no item 5, mais à frente, ele vai falar algumas questões muito interessantes. Na teologia judaica, o primeiro homem que ele vai chamar Deus de Pai é Jesus. No Sermão do Monte, nos 111 versículos do Sermão do Monte, Jesus ressignifica Deus. Toda oração hebraica, tanto no tempo de Jesus como até os dias de hoje, ela se inicia dizendo Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. Em hebraico. Em português, bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo. No entanto, nos 111 versículos do Sermão do Monte, por 15 vezes, mais de 10% dos versículos do Sermão do Monte, Jesus chama Deus de Pai. Avino, Abba, papai, paizinho, em hebraico ou aramaico. E no capítulo 6, versículos 9 a 13, tem a famosa oração dominical. E ele não começa dizendo Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. Não. Ele inicia a oração do Pai Nosso dizendo Avinu sheba shamayim. Pai Nosso que estás nos céus. Então, ele não faz bendito sejas tu eterno. Não, ele chama Deus de Pai. De Pai. E vamos ver aqui no capítulo 6 algumas questões. E o Espírito Verdade no item 5 fala mas no finalzinho do primeiro parágrafo. Como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Ele está fazendo referência ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 28 a 30. Eu amo essa passagem também. Há muito tempo que eu não citava ela. Vinde a mim. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um dia eu ainda farei uma compilação das partes que eu mais gosto do Novo Testamento. E aqui ele disse, vinde a mim todos vós que sofreis, fazendo referência então a Mateus. Eu falei certinho Mateus capítulo 28 ou falei Mateus capítulo 12? Falei 28, né, pessoal? Estou confuso agora. Não, eu falei capítulo 12 ou falei capítulo 28? É capítulo 12. Eu falei certinho porque o capítulo 28 é o último capítulo de Mateus, também no versículo 20. Eu não sei se eu falei certo, mas vamos lá. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 28 a 30. Onde está? Capítulo 12. Onde está? Nossa, a minha lente, ela está hoje realmente... Espera, não é versículo 12, não é capítulo 12, queridos. Peço perdão por isso. Vamos buscar aqui onde é. Curioso, porque é uma passagem...
Por isso que é bom. Não é o capítulo 12, queridos, é o capítulo 11, versículos 28 a 30. Gratidão ao nosso irmão aqui presente. É bom que a gente tem alguém aqui, né? Nos dando as colas necessárias. Muito bom. Adorei, adorei. Então, ele diz: Vinde a mim todos vós que sofreis. No segundo parágrafo, no segundo parágrafo, Espírito e Verdade diz: Os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai. De novo, então, ele vai começar a fazer referência a exatamente isso, ao Pai. Mais abaixo ele diz, meu Pai. Mais abaixo, já no item 6, ele vai dizer, eu, o divino jardineiro. Então, ele está dizendo, ele está se colocando num patamar acima. Divino jardineiro é aquele que planta. Mais abaixo, de novo, no item 6, ele vai falar, o reino de nosso Pai. Mais abaixo, ele vai dizer, estou convosco e meu apóstolo vos ensina. E é muito interessante que o Espírito Verdade ele está fazendo uma referência a Kardec. E na teologia só houve uma única pessoa que ele teve apóstolos, Jesus. Então o Espírito Verdade é o que está dizendo, estou convosco e meu apóstolo vos ensina. No capítulo 7, no item 7 do capítulo 6, tem uma questão muito interessante, que a gente precisa atentar, e a maioria das pessoas também não atenta. Ele inicia o item 7 do capítulo 6 dizendo, eu sou o grande médico das almas. E aqui nós fazemos um parênteses. Eu sou o grande médico das almas. O Evangelho segundo João, o evangelho mais tardio que foi escrito, ele traz uma coisa que Mateus, Marcos e Lucas não trazem. Por 13 vezes, João coloca na boca de Jesus o termo eu sou. E é interessante como isso passa despercebido da maioria das pessoas, porque, claro, se você não estuda, se você não conhece profundamente algumas questões, passa despercebido. Quando João diz que Jesus falou eu sou, como aqui no item 7 está dizendo, eu sou o grande médico das almas, existe um propósito. E aí vamos para este livro. Bíblia de Jerusalém. Para quem me pergunta qual a melhor tradução, se você quer uma Bíblia o mais isenta possível, com o Antigo e o Novo Testamento, com muitos comentários, sem dúvida alguma, a Bíblia de Jerusalém. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Eu já citei essa passagem em muitas lives, mas eu nunca li. Então hoje a gente está fazendo realmente uma leitura, para que seja um estudo mais consistente. Moisés está se encontrando com Deus. Não vamos adentrar o que a questão se era Deus, um espírito evoluído. Ele está vendo a famosa sarça ardente. E é a primeira vez que Deus está aparecendo para Moisés. Ele é um pastor e ele está dizendo para ele voltar no Egito. Moisés ele havia fugido do Egito, se torna pastor. E ele está dizendo para ele voltar no Egito e libertar o povo judeu do cativeiro. E aí Moisés vai, tem as 10 pragas, ele retira, ele abre o mar, toda aquela questão que a maioria das pessoas conhece, né? E depois tem os 10 mandamentos. E aí Moisés, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós e me perguntarem, qual o seu nome, que direi? Disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. E disse mais, assim dirá aos israelitas. E aí está em negrito na Bíblia, em letras maiúsculas. Eu sou, me enviou até vós. Então, cada vez que João, propositadamente, ele está dizendo que Jesus fala eu sou, ele está fazendo essa referência. E no capítulo 6, item 7, ele inicia dizendo, eu sou o grande médico das almas. No Novo Testamento, no Evangelho segundo João, existem 13 passagens que João diz que Jesus fala, eu sou. Então, está no capítulo 4, item 26, a famosa encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. E ele vai dizer, a mulher samaritana vai falar sobre o Messias. E Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. No capítulo 6, versículo 35, sempre de João, eu sou o pão da vida.
capítulo 6, versículo 48, capítulo 6, versículo 51. De novo ele repete, em outras colocações, mas no finalzinho, eu sou o pão da vida. No capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, versículo 11 e no versículo 14, eu sou o bom pastor. Antes, no capítulo 8, versículo 58, antes que Abraão fosse, eu sou. Então ele tá se colocando, né, nesta figura. Então, capítulo 10, versículo 11 e 14, eu sou o bom pastor. Capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Capítulo 11, versículo 25, eu sou, na famosa morte de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Já no discurso do adeus, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, então, finalizando, versículo 1 e versículo 5, eu sou a videira. Ele está dizendo porque a videira era um símbolo judaico da vida, e ele fala, eu sou a videira. Então, são essas as 13 passagens. Vamos ver, 4:26, 6:35, 6:48, 6:51, 8:12, 8:58, 10:11, 10:14, 10:30, 11:25, 14:6, 15:1 e 15:5. Pronto, 13 passagens, falei todas. Então, aqui no capítulo 6, versículo 7, item 7, ele vai dizer, eu sou o grande médico das almas. E tem uma colocação. E é interessante que eu não conheço nenhum espírita que ele se dê conta dessa passagem. Porque aí, para você entender isso, você já tem que estudar, aí já tem que adentrar no estudo da crítica textual do Novo Testamento. Para você compilar todas essas informações e ter em mente. Eu realmente até hoje nunca vi, mas talvez exista, sem dúvida. Talvez Severino Celestino, que é um profundo conhecedor da Bíblia, talvez nosso irmão Haroldo Dutra, não sei. Nosso irmão Arthur Valadares também, serzinho fantástico, Simão Pedro, tantos outros, vou me esquecer do nome de todos os outros, mas com certeza, alguém já deve ter falado. Mais à frente, no item 7 ainda, o Espírito Verdade diz novamente, vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados, mais uma vez, fazendo referência ao capítulo 11, versículo 28 a 30 de Mateus. Lembrando que estas passagens, elas não foram escritas pelo mesmo médium, no mesmo lugar, no mesmo ano. Então elas foram escritas em Paris, em 1860, Paris, 1861, em Bordeaux, 1861, e em Havre, 1861, portanto, por pessoas diferentes, em locais diferentes, em épocas diferentes. E finalmente, então, no item 8, ele não diz nada que traga alguma referência que a gente possa citar que seja efetiva. Mas vamos ver que ele traz algumas questões assim muito peculiares e que um olhar mais atento já começa a nos trazer mais algumas pistas. Passamos então agora para a Revista Espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo ele foi publicado em 1863. Na Revista Espírita, de dezembro de 1864, existe uma mensagem do Espírito Verdade falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que, no início, o Evangelho segundo o Espiritismo ele foi chamado de imitação do Evangelho. Então, vamos lá. A Revista Espírita de dezembro de 1864, mensagem do Espírito Verdade. Falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Um novo livro acaba de aparecer. Gente, é o Espírito Verdade falando. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha, porque até então só tinha o lado filosófico da religião espírita, que era o Livro dos Espíritos. Após isso, só tinha o lado científico da doutrina espírita, que era o Livro dos Médiuns. Lembrando que a doutrina espírita é uma tríplice, tem um aspecto filosófico, científico e religioso. E ele vai dizer, um novo livro acaba de aparecer, é uma luz mais brilhante. Ou seja, não é uma luz qualquer. Ele não está dizendo que é uma luz como os outros livros. Não é isso que o Espírito Verdade diz. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Lembrando que essa comunicação é do século XIX. E olhem aqui o que ele vai dizer agora. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar, olha o que ele diz, o bom grão
que eu tinha depositado em vossa terra. O bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. O que é que está aqui mesmo no capítulo 6, item 6? Eu, o divino jardineiro. Vejam que é por isso que nós temos que estar atentos às entrelinhas. Mais à frente, ele nos diz, essa, sem dúvida, ainda a Revista Espírita de dezembro de 1864. Há várias moradas na casa de meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos. O discurso do adeus, ou seja, é o último sermão de Jesus aos seus 12 apóstolos, na última ceia, na Santa Ceia, na Quinta-feira Santa, o nome que você queira dar, na última noite de vida de Jesus, está presente no Evangelho segundo João, capítulo 13 a 17, mas basicamente no capítulo 14. Basicamente, existem diversas discussões teológicas, não vamos entrar aqui na exegese teológica, se o capítulo 15, 16 faz parte do sermão, do discurso do adeus, ou é uma colocação posterior, o que nós chamamos de interpolação. Não vamos adentrar nisso, mas no capítulo 14, no versículo 2, o que é mesmo que o Cristo diz? Vamos ler? Vamos ler. Hoje estamos com vontade de ler, fazer a leitura correta. Capítulo 14, versículo 2. Vamos ler 1 e 2. Vamos ver aqui. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E já adentrando no versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, no capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. E aí voltamos para a Revista Espírita. Há várias moradas na casa de meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos. E já no final da mensagem diz, para vir ocupar melhor lugar na casa de meu pai, porque os grandes serão humilhados, mas como sabeis, os pequenos e os humildes serão exaltados. Ele está fazendo referência ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 11 e capítulo 18, versículo 14. Vamos ver se é isso mesmo. Evangelho segundo Lucas, vamos lá. Hoje é dia de estudo. Em vez da gente falar, vamos ler. Capítulo 14, versículo 11 de Lucas. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mais à frente, capítulo 18, versículo 14. Se a minha memória não me falha, porque é normal, né? Digo-vos que este desceu justificado para a tua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, mais uma vez, o Espírito Verdade fazendo algumas referências interessantes. E aí, de novo, e agora é importante, tem uma nota de rodapé de Kardec. Sabe-se que assumimos menos responsabilidade pelos nomes quando pertencem a seres mais elevados. Não garantimos mais esta assinatura, mais estas assinaturas do Espírito Verdade do que muitas outras, limitando-nos a entregar tal comunicação à apreciação de cada espírito esclarecido, que é exatamente o que ele vai dizer lá no capítulo 31, item 9 do Livro dos Médiuns, que ele deixa para cada um, vamos relembrar o que ele diz? Que ele deixa para cada um que passe. Na comunicação acima, constatamos apenas a incontestável superioridade da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de apreciar se aquele de quem ela traz o nome a rejeitaria ou não. E aqui, Kardec, então, de novo vai falar sobre esta questão. Lembrando que o Livro dos Médiuns foi publicado em 1861, essa revista aqui é de 1864. Não garantimos mais estas assinaturas do que muitas outras, limitando-nos a entregar tal comunicação à apreciação de cada espírito esclarecido. Contudo, diremos que não é possível desconhecer nela a elevação do pensamento, a nobreza e a simplicidade das expressões,
a sobriedade da linguagem, a ausência de superfluidade. E aí ele vai dizer, se ela for comparada às que foram inseridas, e aqui ele vai falar na imitação do Evangelho, no prefácio, no capítulo 3, lembrando que mais tarde somente que o Evangelho segundo o Espiritismo vai ter 28 capítulos e que ele vai readequar. Então, inicialmente estava no capítulo 3, aquilo que posteriormente estaria no capítulo 6, que ele vai dizer, capítulo O Cristo Consolador, e que levam a mesma assinatura, posto obtida por médios diferentes em épocas diferentes. Nota-se entre elas uma analogia marcante de tom, de estilo e de pensamentos que acusa uma origem única. Então Kardec está nos dizendo que, a despeito das mensagens do Espírito Verdade terem sido pegas por diversos médios em diversas épocas, em diversos locais, ele que fala o prefácio também, ele diz que, o que ele vai falar? Levam a mesma assinatura. No capítulo 31, item 9, ele nos diz que a assinatura é essa. E já então, finalizando, cadê o Evangelho segundo o Espiritismo? Para que a gente possa, quem sabe, definir de uma vez por todas, vamos agora, queridos, para o livro A Gênese. Livro A Gênese, o último livro publicado por Kardec em 1868, pouco tempo depois ele vai desencarnar. E ele vai dizer uma coisa lá no capítulo 17, item 39, Anunciação do Consolador. Ele vai falar então sobre o Consolador Prometido. A famosa questão do Consolador Prometido, ele está presente lá no discurso do Adeus de João, no capítulo 14, versículo 26, capítulo 14, versículo 16. Nossa, minha cabeça hoje, é isso mesmo? Capítulo 14, versículo 16? Eu sei que é versículo 26. Precisamos fazer certinho, né? Capítulo 14, versículo 16, capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7 e versículos 12 e 13. Ou seja, nessas 5 passagens, Jesus, no discurso do adeus, ele está falando que posteriormente virá o Consolador prometido por Jesus. E muitas pessoas falam que o Consolador... O que seria o Consolador prometido por Jesus? Kardec esclarece. Qual deverá ser este enviado? Falando a respeito do Consolador. Pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Todas essas passagens estão no capítulo 14, versículo 26. Jesus claramente indica que este Consolador não seria ele, pois do contrário, dissera, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. E aí lá no final, mais abaixo, Kardec diz como ele entende o Consolador prometido. Compreendemo-la, porém, muito bem com referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, e ele diz, cujo inspirador há de ser o Espírito Verdade. Inspirador. E então, faltando somente 2 passagens, e aqui talvez esteja a grande chave. Livro A Gênese, capítulo 1, item 42. Veja como é importante o estudo. Capítulo 1, item 42. O Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. E aí então nós vimos aqui no capítulo 17, item 39. Olha o que Kardec nos diz agora. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento de regeneração, a promessa de sua vinda se acha por esta forma cumprida, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador, fazendo referência ao Espiritismo. Mas ele está dizendo uma coisa importante aqui. O Espírito de verdade que preside ao grande movimento de regeneração. Guarde esta informação. O Espírito de verdade que preside ao grande movimento de regeneração. E agora finalizamos com a nossa última passagem. Voltamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1, item 7. E com isto nós estaremos terminando aqui a nossa live. Ele vai dizer sobre o Espiritismo. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. E agora está a chave.
Agora vem a chave. E com isso a gente termina, porque com isso não nos resta dúvidas. Veja o que ele diz no item 1, capítulo 1, versículo 42 do livro A Gênese. O espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração. O que Kardec diz, é por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam, Kardec não falou isso. E eu falo, querido, você precisa estudar, você precisa formar um quebra-cabeça. Não é só ele falou aqui, não, você tem que ver o que Kardec falou em diversas épocas e juntar as peças. Capítulo 1, item 7. O Espiritismo vem cumprir na época predito que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. E o que ele nos diz agora? Ele, o Espiritismo, é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Dúvidas? Querem que eu releia? Eu vou reler. Capítulo 1, item 42 do livro A Gênese. O Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 7. O Cristo que preside o Espiritismo, assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração que se opera. E talvez você possa se perguntar, Jack, não precisava ter feito essa live toda, bastava em 2 minutos de live falar sobre esses 2 itens e acabou. Quem é o Espírito Verdade, queridos? Como eu sempre digo, a doutrina espírita ela não é feita de achismos, ela é feita de estudo. Ela é feita de estudo. E eu espero que agora, hoje, de uma vez por todas, tenha ficado muito, muito claro quem é o Espírito Verdade. Não sou eu que estou dizendo. Foi Allan Kardec, o nosso codificador, o fundador da religião espírita. Ele deixa muito claro, mas você precisa juntar as partes do quebra-cabeça. Ele não chega e fala, o Espírito de Verdade é isso. Não, ele não faz isso. E é interessante porque ele não faz isso. Não sabemos o porquê, mas estudando, creio que, não eu, o próprio Allan Kardec tenha deixado aqui muito claro quem é o Espírito Verdade. Ok? Nós não teremos uma segunda hora de live, exatamente porque não vamos abrir para perguntas aqui, não é o fato. Aqui nós vamos expor fatos e contra os fatos não há argumento. Então, para aqueles que dizem que é uma plíade de espíritos, já vimos aqui extensivamente em várias passagens que não é. Alguns dizem que era João Batista. Basta ler e estudar. Quem é o Espírito Verdade, queridos? Querem que eu leia de novo? Eu leio. E aí nós terminamos e fazemos a nossa prece. Livro A, Gênesis, capítulo 1, versículo, item 42. O Espírito de Verdade que preside ao grande movimento de regeneração. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 7. O Espiritismo é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera. Simples assim. Queridos, eu espero que tenha tido validade este estudo. Eu espero realmente que este estudo possa ter validade em casas espíritas, em centros espíritas, trabalhadores espíritas, estudiosos espíritas, porque, sem dúvida, é necessário. Eu não sei se todas essas informações, como elas estão, eu não sei se elas estão compiladas já em alguma palestra de algum outro palestrante, eu não sei porque eu realmente não tenho tempo para isso, eu tenho tempo para estudar. Para estudar eu tenho tempo. Então, gratidão imensa a todos vocês. Em breve, se Deus quiser, o quanto antes estarei fazendo essa postagem. Vou baixar agora no IGTV e, sem dúvida, em breve estará disponível no YouTube. E quando estiver, estudem, revisem, divulguem, que é importante que a gente esclareça certas questões muito mal compreendidas e estudadas dentro da doutrina espírita. Gratidão a todos vocês pela presença. E vamos então fazer a nossa prece, queridos. Visto que eu sou um simples mensageiro. Que
todas as verdades, filhos, possam ser levadas a toda a humanidade. Os ensinos que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, Jesus nos deixou, deve ser levantado em bandeiras nos 4 cantos do globo. Mas de cada um que aqui se encontra, pedimos somente a gentileza de vivenciar através de sua conduta o amor que Jesus pregou como lição primordial para o amadurecimento espiritual de cada um de nós e da humanidade como um todo. Paremos, filhos, de buscar e de esperar o mundo de regeneração e façamos dentro de nós o reino de Deus, o reino dos céus que Jesus anunciou. Que a paz que Ele nos deixou, filhos, possa estar no coração de cada um de vós. Muita paz, queridos. Boa noite.